esse Memphis Depay, ele é muito mais do que apenas um jogador muito bom de bola. A chegada dele fez o ambiente se transformar, porque muita gente, quando veio a contratação do Memphis no Corinthians, e os próprios jogadores de informação que eu tenho ficaram preocupados. Pelo seguinte, pô, o cara tá vindo da Europa, ele meio que se sabotou por onde passou recentemente, porque ele é muito bom de bola, mas o cara não fez muita questão, muitas lesões, fisicamente não tá no melhor. Esse cara vai vir pra cá pra ganhar uma baita grana, o Corinthians tá numa baita dificuldade pra pagar salário, tava uma puta condição e todo mundo ficou com um baita pé atrás. E diz que esse cara chegou de uma forma completamente diferente do que se esperava. Isso é informação que eu tenho, que eu queria que você confirmasse. Diz que chamou os caras do grupo e falou assim, o que vocês estão ouvindo são calúnias, meu bem. Não vou dizer que são calúnias. Muitas coisas são verdade, mas eu tô chegando aqui para justamente fazer acontecer de novo algo que eu perdi, que era a ambição de ganhar. Que era a ambição de... Não, ele quer voltar para a seleção, né? Ele falou. Exatamente. E o dia a dia dele, um cara extremamente solícito com as pessoas, de uma educação que muita gente não acreditava, e o cara traz isso. Essa inserção no ambiente não é marketing, é um cara que quer entender onde ele tá. E muitos jogadores do Corinthians que sequer tinham qualquer noção das atitudes que o Memphis tem tido e que eles poderiam já ter promovido recentemente, passaram a tê-lo como um exemplo, e esse dia a dia do Memphis, como é um jogador às vezes Qual é muda, a pergunta? né? Não, o quanto que esse Corinthians e o quanto que esse ambiente, o quanto que essa mudança de chave passa pela chegada do Memphis, o quanto que ele surpreendeu a todo mundo, que sabe? Não, eu acho que o Memphis tem um papel importante, mas não é só Memphis, né? O Hugo Souza mudou o Corinthians de patamar antes de tudo, né? Antes do advento Memphis, o Hugo Souza salvou o Corinthians em muitos jogos. Ele evitou 2 pauladas que seriam históricas de 7-1 contra Botafogo e Flamengo. Vocês lembram desses 2 jogos no Maracanã? Sim. O que esse cara fez, por isso que eu tô até na dúvida na hora de formar a seleção do campeonato, se eu coloco o John ou se eu coloco o Hugo Souza. Porque o que o Hugo Souza... Porque o que eu quero dizer é o seguinte, o John jogar num time organizado é mais tranquilo, entendeu? Agora, num time que estava desorganizado como o Corinthians, o que esse Hugo Souza fez, eu acho que o primeiro ponto foi esse. A chegada do Ramalho ajustou, de certa forma, o setor defensivo. Demorou um pouquinho, é verdade. Normal. Quando esqueceu os 3 zagueiros, porque assim, você tem um monte de zagueiro ruim. Você escala 3, é um a mais ruim. Então você escala um bom, que é o Ramalho, e mais um ruim do lado dele, pronto, você já botou o jogo. Exato. Tira 3 volantes. Legal. O time de ontem é o time ideal. Botando o Alex Santana, é o time ideal pra mim. Com um segundo reserva, com 2 reservas imediatas. O Alex Santana no lugar do Ranieri. Do Ranieri. Com 2 reservas imediatos. O Thales Magno e o Thales Magno, não dá pra escalar 13. Então esses 2 caras eu acho que mudaram muito. E aí vem o Memphis. O Memphis, ele dá o toque de classe, de categoria. Chegou um cara de patamar europeu. É que aqui os caras conhecem, a gente conhece... A gente não, né? Mas as pessoas dão pouca, às vezes, atenção para alguns jogadores com o Memphis. Quando começou a carreira lá na Holanda, ele era chamado de Neymar da Holanda. Então você vê o tamanho do cara. Acho que o Neymar é mais jogador que o Memphis, tá? São até posições diferentes, mas enfim. Agora você imagina os 2 juntos no mesmo time. Podia ser no Corinthians ou no Santos, mas esquece. No Corinthians acho que seria melhor, porque o Memphis já tá no Corinthians, então é mais fácil. Não seriam 2 negociações pro Santos. Então eu acho o seguinte, Fascicano, eu concordo com tudo que você falou, mas eu acho que o pré-Memphis teve 3 figuras que foram... É que o pré-Memphis, ele tentava dar uma cara, mas não conseguia. Aí ele chegou e o negócio... O Memphis aumentou o futebol do Yuri. Pô, o Yuri fez... o senhor tinha falado. O Yuri tinha feito 2 gols em 16 jogos. Nos últimos 15, ele fez... nos últimos 15 jogos, ele fez 14 gols. Então, quer dizer, melhorou o futebol do Yuri. O Yuri deixou de ser centroavante, começou a jogar numa outra posição. E o futebol do Garro também elevou. Até pela construção do time, porque o Garro tinha que vir buscar o jogo quando tinha 3 zagueiros. Com 2 zagueiros e 2 volantes que sabem jogar como Bidon e Carrídio,
O Carrillo não é bem um volante, é um meia mais aberto. O Garro ficou mais próximo do Yuri e do Memphis. Então isso também foi uma mudança tática. E aí aplausos para o Ramon, que conseguiu enxergar isso. Essa frase e essa mensagem do Jeff, ela é extremamente cirúrgica naquilo que O eu Memphis tô falando. ensina os demais em Ô, posicionamento Flavinho, tático. para quem tá no estádio, principalmente, que nem eu não vou mais à Arena Corinthians por questões logísticas, né? Mas pela Claro que se televisão... apanha. Não, de verdade, E é não. justo que Não, apanha. porque eu tenho um baita respeito Aí, ó. pelo Corinthians, eu não sou... Eu acabei de falar, o Leonardo tá concordando, hein? É curioso o seguinte, tem jogador que não precisa ter 15 assistências, 25 gols, para ele ser importante para a equipe. Ele, claro, tem que ter uma ajuda, né, em número, fazer gol e tal. Comparando é o Dudu no Palmeiras. Que só tem grandes números, mas a gente tem que enxergar Exato. além dos grandes números. Só que, Flavinho, ó, o Memphis, ele, toda hora, ele tá procurando um espaço, não é nem para receber a bola, é para abrir a marcação para a infiltração do Garro, do Yuri e do Carrillo. Esse Carrillo é outro jogador tão inteligente quanto o Memphis, tá? O Memphis dá no máximo 2 toques na bola. Você pode receber. Recebeu, tocou. Ou seja, já desafoga qualquer tipo de marcação e já clareia o espaço.